Fala pessoal, sou o professor Marcel Santiago e hoje, continuando aí o nosso curso Class 1 para professores, nessa aula 5 nós vamos ver algumas configurações gerais do aplicativo, a gente poder explorar alguns recursos que ainda não vimos nas aulas anteriores. Então o primeiro recurso que nós vamos utilizar é das configurações gerais. Você clica aqui na engrenagem aqui em cima, vai abrir então três subpartes aí dessas configurações gerais, da turma, detalhes da turma, geral e avaliação. Então, sobre o detalhe da turma, o que você precisa saber? Quando você abre o sistema, você precisa identificar quais são as turmas para você poder trabalhar com as que você precisa. Então, uma dica que eu sempre dou é, você, quando for nomear ou for colocar informações acerca da turma, esses detalhes da turma, utilize como prioridade a primeira e a terceira opção. Essas são as duas opções que vão aparecer para você de imediato lá e também aparecem para os meninos. A descrição da turma, a sala, o assunto, isso de certa forma chega a ser irrelevante porque não aparece para os alunos nem para você, tá bom? Então, eu sempre coloco aqui, quando eu vou fazer a turma, então eu coloco a sigla da escola, porque às vezes você trabalha com mais de uma escola. Depois, logo em seguida, eu coloco a série e depois eu coloco a turma, porque não basta só colocar segundo ano, você precisa saber qual é a turma. Aqui na seção, eu coloco então a disciplina que vai ser trabalhada pelo professor, tá bom? Então eu coloquei ali justamente a seção e lá em cima eu já coloquei os detalhes da turma. Se eu coloco salvar aqui em cima, percebam que lá na tela inicial já vai ser alterado o que mais nos interessa, que é aqui a sigla da escola, o ano, a turma e a disciplina que está sendo trabalhada dentro dessa sala de aula. Então, vou voltar nas configurações gerais. Na parte geral, você tem aqui algumas coisas que são muito interessantes. Primeiro, o código da turma. Se acontecer algum problema com esse código, você pode desativá-lo, redefini-lo. Aqui você tem a opção do mural, onde você pode deixar uma dessas três alternativas. A primeira vai te permitir que os alunos podem postar e comentar no mural, A outra, os alunos só podem comentar aquilo que o professor publica. E na terceira opção, apenas os professores podem comentar e postar. Eu sempre deixo a primeira opção selecionada, porque os alunos podem utilizar também o mural para se comunicar não só com o professor, mas com os outros alunos, tá certo? Depois, as atividades no mural, Quando você cria uma atividade, ela tem a possibilidade de aparecer no mural uma notificação, tendo em vista que o mural ele é a tela inicial do aplicativo. Então é interessante você deixar que naquela tela inicial apareçam as notificações acerca das novidades que o professor coloca ali dentro da sala de aula. Então, por essa razão, eu sempre deixo aqui a primeira alternativa, mostrar anexos e detalhes. Então, tudo que eu colocar como atividade, ele automaticamente já joga para o mural. Sendo assim, quando o aluno entra no aplicativo, já no mural está escancarada ali a atividade nova ou os recados novos que eu, porventura, tenho deixado para ele. Depois, aqui tem a terceira opção, a quarta opção, melhor dizendo, que é justamente sobre o mostrar itens excluídos. Eu particularmente deixo desabilitado isso. Na aba avaliação aqui, na configuração da avaliação, você pode, por exemplo, diante do trimestre, gerar várias atividades e você deixar aí com que seja feita uma somatória dessas notas e que esse cálculo das notas apareça tanto para os alunos quanto para o professor, tá? Então aí você pode colocar como sem nota final, então no caso ele não vai gerar uma média, total de pontos, ele vai gerar todos os pontos que ele teve, ou então você pode colocar aí por categorias, então vai aparecer para ele quanto ele tirou em cada categoria, nas atividades que você lecionou e que você oportunizou dentro da sala de aula. Geralmente eu não utilizo esse recurso, mas aí fica a cargo de cada professor, tá bom? E aqui também você pode colocar algumas categorias de notas, tá? É um outro recurso que tem aqui, que também eu não utilizo, mas aí vai de professor. Se quiser categorizar as notas como trabalho, prova, etc, Eu coloco salvar. Além disso, além das configurações gerais, eu também tenho a personalização. Aqui eu tenho a possibilidade
por exemplo, de selecionar um outro tema que tenha a ver com a minha disciplina. Então, imagina que eu não gostei daquela imagem, eu quero selecionar uma outra imagem aqui que seja talvez, na minha visão, mais pertinente à disciplina. Eu clico nela, coloco selecionar tema, então ele vai carregar esse tema para a minha sala virtual. Também a possibilidade de você fazer um upload de uma foto, né? Você quer uma foto que represente melhor a sua disciplina, ou você tem uma foto da turma, desde que ela tenha o tamanho específico e não seja muito pequena, é possível aí de você colocar também a foto aqui dentro, como uma forma de personalizar a área principal, né? O mural. Aqui você vê a aba, né? Próximas atividades. Aqui sempre vai aparecer para o aluno todas as atividades que estão aí próximas do prazo final de entrega. Então, sempre que ele estiver na semana daquela tarefa, ou quando está se aproximando o prazo, elas vão aparecer aqui para dar um alerta para o aluno. Então, assim que ele entra no aplicativo, ele já vai ficar atento, porque as atividades já estão quase no prazo final, né? Muito bem. Tendo visto isso, vamos para a aba Atividades para a gente explorar outras coisas aqui. Aqui nós temos alguns recursos como a Google Agenda, onde todas as atividades que foram programadas com data vão aparecer aqui para mim. Para quê? Para eu saber que a turma tem uma agenda. Então, olha lá, uma pergunta que tem um prazo final que eu coloquei aqui para eles fazerem, né? Então, veja que este calendário aqui que aparece, ele é uma junção das atividades da turma com aquilo que você tem também salvo na sua agenda pessoal. Então vai aparecer tudo ali misturado, tudo junto, né? Caso você precise. É um recurso que eu não utilizo muito, mas está disponível também. Aqui a pasta da turma no Google Drive, o que significa isso? Nós vamos ver numa aula posterior o que é o Google Drive, mas basicamente o Google Drive ele é uma espécie de pendrive aí, gigante que tem à nossa disposição. Então todos os materiais que eu coloco lá na sala de aula, como por exemplo questionários, PDFs, exercícios, eles então ficam salvos aqui dentro do Google Drive, tá bom? Para quê? Para que se eu precisar utilizar esse material ou editá-lo, eu tenho com muita facilidade o acesso. Basta eu clicar aqui nessa pastinha. Outra coisa muito legal e muito bacana que tem dentro desse aplicativo é a possibilidade de você criar rubricas para você então corrigir o trabalho dos alunos. Então vamos supor que fosse um trabalho, ao invés de um questionário, que isso aqui fosse talvez um trabalho em grupo que eles teriam que me entregar em digitado e tudo mais, ou uma pesquisa que eles tivessem feito. Eu então, na hora que eu vou criar a atividade, eu tenho aquela possibilidade de adicionar uma rubrica aqui embaixo, ó, tá? Eu crio uma rubrica, e o que é essa rubrica? Eu vou colocar os critérios então pelos quais eu vou avaliar o trabalho dele. Então eu posso criar, gente, uma infinitude de critérios, tá certo? Só para vocês entenderem basicamente como funciona, vamos supor que esse critério eu vou sempre usar quando for um trabalho em grupo, tá? Então, eu coloco uma descrição desse critério aqui, né? Então, vamos supor que eu vou olhar aqui capa. Então, a capa, eu vou dar quantos pontos na capa? No máximo 2 pontos. Então eu coloco, tem um ponto aqui, né? Eu vou botar 2 e depois mais um. Percebam que aqui em cima ó, já apareceu 2 pontos. Ou seja, eu estou classificando ele de 0 a 2 pontos, né? Na capa, melhor dizendo, de 1 a 2 pontos na capa, tá bom? Eu também poderia criar a classificação 0 aqui, né? Então vamos supor, eu posso colocar aqui que a capa foi excelente, né? Foi muito bem feita. Eu posso colocar que a capa teve um desempenho mediano, né? E a capa foi ruim. Então eu classifico aí de 0 até 2, tá certo? Na capa. E coloco a descrição. Aqui você fez uma capa excelente. Na outra descrição da mediana, você fez algumas coisas, mas deixou outras de fora da capa, né? E você não fez a capa conforme solicitado. Então eu fiz aqui um critério. Depois, se eu quiser adicionar um outro critério, é muito fácil. Eu venho aqui embaixo adicionar outro critério. Então vamos supor que eu queira ver como que ficou ou avaliar a introdução deles, né? Então eu tenho aqui a descrição, né, da introdução, né? Então
na descrição da introdução, eu venho aqui também e faço a mesma coisa. No máximo na introdução, ela vai valer no máximo 3 pontos. Então eu tenho que criar a categoria 3, eu tenho que criar a categoria 2, a categoria 1 e a categoria 0, né? Descrevendo aí, né, sei lá, aqui excelente, aqui eu coloco bom, aqui eu coloco regular e aqui eu coloco ruim. E aí, depois de tudo, fazer todos os critérios que eu quero, né, gente, acho que deu para compreender bem, você vai colocar salvar aqui. E aí, quando você for corrigir, esses critérios vão aparecer para você dar a nota que eles atingiram em cada critério, e isso vai compor a nota final deles do trabalho. Isso é bem bacana, esse recurso, porque você não precisa toda hora ficar justificando por que eles tiraram tal nota, né? Os próprios critérios vão aparecer para os alunos e eles já vão estar cientes de onde eles se encaixaram dentro daquele critério e por que eles tiraram a nota que tiraram, tá certo? Muito bem. Uma outra coisa bem interessante aqui é com relação a adicionar os alunos. Percebam que nós conversamos ali na primeira aula que os alunos com código eles conseguem acessar a sala de aula, mas vai haver um aluno ou outro que talvez não consiga aí acessar a sala de aula sozinho e ele precisa de uma ajuda. Então o que ele pode fazer? Ele pode te dar o e-mail dele, você clica na aba pessoas, clica em alunos, cuidado para você não clicar aqui em cima, que essa aba é para professores, você clica em alunos e aqui você digita o e-mail dele e coloca convidar. Ele vai receber no e-mail dele um convite, ele vai ter que abrir o e-mail, clicar em aceitar o convite e ele já consegue fazer parte aqui da sala de aula com facilidade. A mesma coisa vai acontecer se você quiser adicionar a diretora na sala de aula ou uma outra professora que vai trabalhar a disciplina. Talvez, sei lá, se na tua sala tem a segunda professora, você pode clicar aqui e adicionar o e-mail dela e mandar o convite para que ela aceite ser a segunda professora aqui da disciplina, tá bom? Ou uma diretora, alguém da direção que queira participar da sala, também há essa possibilidade se vocês acharem por bem adicionar essas pessoas. Depois também tem a aba notas, tá? Aqui ele não está aparecendo para mim essas possibilidades, mas vai aparecer um quadrante de todas as atividades que eu lancei para os meninos e quais são as notas que eles tiraram, né? Uma espécie de planilha que vai aparecer com as notas dos alunos. Uma coisa que é muito importante também a gente dizer é que às vezes os nomes dos alunos não aparecem aqui, porque eles colocam ali, eles configuram o Gmail deles com apelidos. Então, às vezes eles logam lá com os Gmails deles e vão aparecer aqui o nome assim, de, sei lá, um apelido, ou às vezes um nome inventado, né? E não vai aparecer o nome dele aqui. Então, para que você consiga dar nota, você precisa identificar o aluno. Então, se você tem esse problema, para você resolver isso é muito simples. Você tem que indicar para o aluno assistir a videoaula que eu fiz aqui no canal, Dominando Classroom para alunos. Ele assistindo a videoaula, ele vai ter ali alguma instrução num determinado ponto que ensina para ele como ele pode alterar o nome para que o professor o identifique e consiga dar nota. E geralmente a identificação dos alunos vem a partir do próprio trabalho. Se ele vai te mandar um trabalho digitado, possivelmente ele vai ter que escrever nesse trabalho quem foram as pessoas que participaram desse trabalho. Ou se, por exemplo, ele vai fazer um questionário, que eu já ensinei aqui no canal, ele vai se identificar quando ele for responder esse questionário. Então, o único problema que você vai ter é se porventura você quiser lançar a nota para eles aqui pelo Classroom. Mas geralmente os professores não lançam por aqui. Geralmente os professores só veem a nota que eles tiraram, a nota no diário deles, depois informam os alunos, né? Então, geralmente os professores não utilizam aqui para estar dando a nota para os alunos, né? Mas se porventura você quiser, você tem que indicar para o teu aluno para ele assistir o vídeo, para ele poder alterar o nome e você identificá-lo por aqui. Bom, pessoal, então espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Não esqueça de inscrever-se no canal, compartilhar com seus amigos, professores que também têm interesse nesse curso. E a gente vai se ver então na próxima aula. Até lá!